Então, meus irmãos e irmãs, eu aproveitei para celebrar esta missa hoje, junto com a de São Sebastião, que por vários anos vem fazendo. Todos os anos eu me lembro, dia 20 de dezembro, de janeiro, Deus está em Dorândia, celebrando com a comunidade o mártir São Sebastião. Este ano eu lembrei também de juntar uma data que tem muito significado para mim. Dia 4 de dezembro de 1983, há 40 anos atrás, eu recebi o sacramento da ordem. O sacramento da ordem faz com que o seminarista se transforme em padre. Nós recebemos muitos sacramentos que deixam impresso na alma um caráter. Nunca mais sairá. Por exemplo, o sacramento do batismo nunca mais deixará de ser batizado. Pode se tornar a pior pessoa, mas o caráter batismal não sairá jamais. O caráter sacerdotal que é dado pelo sacramento da ordem também faz a mesma coisa. Ele ficará marcado, o candidato ficará marcado para sempre. A igreja até usa uma expressão, sacerdos in eterno, sacerdote eternamente. Porque para lembrar o candidato, você não vai mais deixar de ser padre. Você pode até ir para o inferno, mas será padre lá no inferno. Não deixará o caráter recebido. Por que a igreja ordena? Porque a igreja confirma que o candidato foi chamado por Deus. Você entra no seminário, é tempo de preparação. Eu trabalho com um grupo de seminaristas, de vez em quando fala para mim, o padre, mas eu estou meio na dúvida. Dúvida de quê, meu irmão? Se fui chamado ou não. Eu falei, olha, a igreja vai te dizer. Quem confirma o chamado é a igreja. A gente vai se preparando, estudando as várias disciplinas que temos que fazer. O tempo do seminário para isso. Tempo de preparação. Mas quem é que vai me dar a garantia de que Deus me chamou para aquela missão? A igreja, através do bispo que fala em nome da igreja. Então o bispo vai te chamar e vai te dizer, olha, irmão, gostaria de te dar o ministério de leitor, que é o primeiro que a gente recebe. Lê a palavra na igreja. Vai te aproximando próximo do altar. Devagar ela vai te penetrando no mistério. Então já é o primeiro sinal. Depois ela vai dizer, olha, você pode arrumar as oferendas para o sacrifício. Receberá o acolitato, o ministério de acólito. Mais uma confirmação da igreja. Finalmente, a igreja vai te dizer, você vai ser ordenado diácono. Diácono, a palavra significa servidor. Nunca mais você deixará de ser servidor. O padre será também eternamente um diácono. Onde precisar dele, deve estar à disposição. O diácono existe duas modalidades. Quem está se preparando para ser padre, recebe o diaconato um ano antes. Eu recebi no dia 8 de dezembro de 1982, um ano antes da ordenação. Mas é parte do sacramento da ordem. Dia 8 ficou marcado para mim por 3 momentos. Eu recebi a primeira comunhão aqui nessa igreja no dia 8 de dezembro de 1982.
63. 20 anos depois, 8 horas da noite, eu estava aqui celebrando também nesta mesma igreja a missa. Recebi Jesus na Eucaristia, agora eu podia também dizer sobre o pão e o vinho: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Me lembro cada detalhe daquele dia, do dia da primeira comunhão. Era uma manhã, chovia, mas as crianças tinham que estar 7 horas em ponto aqui na igreja, porque o Padre Boaventura não queria atraso. Foi com o Padre Boaventura que eu fiz a primeira comunhão. Todos estávamos aqui, mas Deus queria mais. E por isso Ele contou comigo para o ministério sacerdotal. Eu tenho certeza de que fui chamado. Certeza, porque lendo a história, caminhando na história, a gente vai vendo a mão de Deus. Há um tempo atrás, a tia Lucinda fez para mim uma revelação antes de morrer. Ela falou: você sabe que mamãe gostaria muito de ter tido um filho padre? Nenhum filho dela quis ser padre, mas você, ela conseguiu. Eu falei: pode ser que ela vá para a eternidade. Nós acreditamos na intercessão dos santos, na comunhão dos santos, e uma pessoa que quer uma coisa boa aconteça, continuará intercedendo. Ela deve ter intercedido para que eu fosse chamado para essa missão. Nunca me arrependi de ser padre. Nunca me arrependi de ser chamado, de ter respondido o chamado. E claro que muitas pessoas colaboraram para que isso acontecesse. O ambiente que eu morei, o ambiente de Dorante era outro. Lembramos, há poucos dias estava fazendo um levantamento, não existia nenhum protestante em Dorante, naquela época. Todos eram católicos. Nossas igrejas estavam todos atentos de que era a sua igreja, era o sinal da unidade. Depois, a outra grande confirmação foi que uma vez eu tinha recebido do reitor uma pequena advertência, e ele falou para mim: olha, sua família talvez não vai poder completar o que a gente precisa durante o ano, que eles receberam uma pequena taxa, mas não fique preocupado, porque se Deus te chamou, Ele vai te ajudar. Fui deitar naquela noite meio preocupado. 2 dias depois, um padre me chega lá no seminário, holandês, e falou para mim assim: olha, vim aqui trazer um recado perguntando, o reitor me indicou você. Qual era o recado? Uma mulher da Holanda queria pagar a bolsa de estudo para um seminarista, e ele prontamente te indicou. Eu falei: então, é um sinal de que Deus está querendo alguma coisa de mim. Ele não ia fazer isso à toa. E assim aconteceu. Então, quantas pessoas estimularam, passaram, indicando caminhos. São muitas, não dá nem para a gente enumerar, mas são muitas pessoas. E eu só posso dizer neste dia: obrigado, Senhor. A
40 anos, no dia 8 de dezembro, eu celebrei a primeira missa em Dorândia. Às vezes eu fico olhando as fotos antigas, fico olhando as pessoas que estão nos bancos, fico pensando, puxa, esse banco aqui todo já foi. Todo mundo está sentado naquele banco e já está do outro lado. Muitos já subiram, já foram para Deus. Quando, ano passado, eu estava conversando com o meu bispo, pedindo a ele para ir para o Duque de Caxias, ajudar um pouquinho lá, porque estava precisando de padre. Aí o padre que eu estava trabalhando com ele, meses antes, me chamou e falou assim, você não está maluco, não? Eu falei, não, por que, rapaz? Você ir para Caxias, você sabe que Deus é assim, assado, falou um monte de coisa. Eu falei, meu irmão, eu quero ir. Eu quero ir porque eu não desanimei de ser padre, não, rapaz. Eu quero ser padre. E lá está precisando de padre. Ah, eu não iria, não. Falou, você é outro assunto, você vai dar conta da sua vida. Mas eu preciso ir. Porque eu sinto este apelo de Deus. Uma comunidade que não tem sacerdotes. E nós aqui em Petrópolis, padre tropeçando no outro. Para quê? O Papa não está mandando a igreja ficar em saída, então eu preciso ir. Ele acabou concordando, mas é necessário ter a coragem e dizer, eu vou. Dom Valdir Carneiros, um dia celebrou aqui em Dorândia, ele era garoto. E lembro que no final da missa, ele falou assim, olha, não sei quando vocês terão a próxima missa, porque eu estou sem padres. Faltavam padres, como ainda falta. Dentro de mim veio uma pergunta, por que você não vai? Mas eu já estava pensando. Então Deus vai dando chamado, usando de muitas circunstâncias humanas e aguarda a nossa resposta. A nossa resposta que deve ser uma resposta brotada do batismo. O batismo que nos fez filhos de Deus e agora chama para que alguém ajude a comunidade a caminhar para Deus. Então a gente precisa, o que um padre precisa? Oração da comunidade. Um padre precisa de apoio da comunidade. Um padre precisa de encontrar fiéis que ele possa também tocar no coração e deixá-lo como continuador da missão. Estava observando outro dia, falei, quem que já pude tocar no coração? 8. Graças a Deus, todas as comunidades que eu passei até hoje, alguém despertou para a missão. 8 pessoas já foram para o seminário, 3 meninas para o convento e os outros foram para o seminário, são padres hoje. Então, para a gente é uma alegria muito grande saber que deixamos continuadores. Na paróquia que eu estou, vou ficar lá pouco tempo, porque são 3 anos só que a gente é emprestado para outra diocese. Ano que vem devo voltar para a minha diocese. Mas eu tenho um grupo lá de Coroinhas. E perguntei para eles há poucos dias, escuta, será que eu posso contar com alguém de vocês? Ué, padre, se a gente quer, a gente vai. Não, preciso ter certeza. Eu vou continuar olhando, acompanhando vocês de longe, mas vou. Por quê? Porque eles estão entusiasmados, estão querendo. Se a gente incentiva, vocação aparece. Digo para vocês, o bispo que está atualmente na Diocese de Volta Redonda está fazendo um trabalho estupendo vocacional, está despertando vocações.
Estão 21 seminaristas em Petrópolis estudando filosofia e teologia na UCP. Por quê? Porque o bispo se interessou de atrair vocações. Já foram ordenados vários aqui também, depois da sua chegada, que estavam terminando o curso e já receberam o sacerdócio. Na Diocese de Petrópolis também temos alguns que foram dessa diocese para estudarem lá, estão lá. Mas o importante é que a igreja não tem fronteiras. Cada um pode servi-la aonde puder e aonde quiser. Cabe a nós apenas escutar o apelo de Deus, ver onde Ele precisa mais e dizer: sim, estou pronto, conte comigo.